Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso. Na aula de hoje vou começar a estudar os princípios da dinâmica. Os princípios da dinâmica são alicerçados nas 3 leis de Newton. A primeira lei é o princípio da inércia. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Bom, vamos iniciar esse estudo a partir da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, gente, segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Então, as leis de Newton são 3 e essa segunda lei, gente, é a única lei que tem uma expressão matemática. As outras leis não, são teóricas, tá ok? Então vamos lá. O que diz o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz o seguinte, ó. Se a gente considerar um corpinho de massa m, e esse corpinho de massa m é submetido a um sistema de forças cuja resultante é F. Esse princípio fundamental da dinâmica estabelece que a força resultante aplicada em um ponto material produz uma aceleração A, de forma que a força resultante num corpinho de massa m produz uma aceleração A. Então, força resultante é massa vezes aceleração. Esse aqui é o princípio fundamental da dinâmica. A massa é dada em quilograma, a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado e a força, a unidade de força vai ser newtons. Então, gente, para você entender um pouquinho, esse aqui, ó, um exemplozinho aqui. Imagina um corpinho de massa m. Esse corpinho de massa m, ele está parado. Se ele está parado, a velocidade é quanto? 0. Você chega aqui, ó, aplica uma força F. O que vai acontecer, gente? Esse bloquinho de massa m, ele vai se movimentar. Se ele vai se movimentar, ele vai adquirir velocidade. Não é isso? Ele estava parado, por exemplo, você aplicou uma força F, ele vai adquirir velocidade. Se ele vai adquirir velocidade, aqui houve o quê? Uma variação de velocidade. Ou seja, essa força aplicada no corpinho de massa m produziu uma aceleração, já que variação de velocidade é o quê? Aceleração. A aceleração é a grandeza que mede a variação de velocidade. Aí nós temos as 3 grandezas envolvidas, né? A força resultante que atua num corpinho de massa m produz uma aceleração A. Então, para a gente iniciar, vamos iniciar por aqui, tá? Segunda lei de Newton, essa, F é igual a m vezes A. Vamos fazer aqui uns exemplos bem simplesinhos para a gente iniciar os nossos estudos. O primeiro exemplo diz o seguinte, ó. Uma partícula de massa m, igual a 2 kg, inicialmente em repouso, é submetida à ação de uma força de intensidade 20 newtons. Qual é a aceleração adquirida pela partícula? Então, aqui temos um corpinho de massa m, a massa vale 2 kg, e esse corpinho de massa m é submetido à ação de uma força. Se ele é submetido à ação de uma força, o que vai acontecer, gente? Ele pode adquirir uma aceleração. Nesse caso, ele quer saber quanto que vale essa aceleração. Para resolver esse probleminha, aplicamos o princípio fundamental da dinâmica, que diz o seguinte, que a força resultante é massa vezes aceleração. Qual é a força que está atuando no corpinho?
20 newtons é a massa do corpinho, 2 vezes a aceleração. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Portanto, a aceleração 20 dividido por 2, 10 metros por segundo ao quadrado. Só isso, gente. Vamos resolver mais uma questãozinha. Pessoal, isso aqui é uma questão de vestibular, tá? Essa questão aqui caiu da Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo, FEI. Vamos lá. Qual é o valor em newtons da resultante das forças? Então, ele quer a força resultante, né? Resultante das forças que agem sobre uma massa de 10 kg, agem sobre uma massa de 10 kg, sabendo que essa possui aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, gente, as três grandezas. Vamos aplicar aí a segunda lei de Newton, que fala o seguinte, né? A força resultante no corpinho de massa M produz uma aceleração A. Qual é a força resultante? É o que nós queremos. Essa força atua na massa de quanto? 10 kg e produz uma aceleração de quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, essa força resultante vale quanto? 50 newtons. Certo? E vamos fazer mais um exercício? Vamos lá. Um corpinho sofre a ação de uma força de 100 newtons, uma força resultante de 100 newtons, e esse corpinho adquire uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a força atuando num corpinho de massa M, de 100 newtons, produz uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual é a massa desse corpo. Então, vamos lá, gente. As três grandezas envolvidas, aplicamos o princípio fundamental da dinâmica. Força resultante, massa vezes aceleração. A força que está atuando no corpinho de massa M possui 100 newtons. A massa do corpinho é o que nós queremos e a aceleração produzida por essa força vale 10. Esse 10 está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 10, 10 quilogramas. É a massa do corpinho. Tá ok, pessoal? Então, para a gente iniciar só isso, pessoal, tem bastante coisa aí, tá? São muitas... Isso é só o princípio do princípio das leis de Newton. E tá bom. Por hoje é só e até a próxima.